A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a gente está chegando no nosso último vídeo. Foi um privilégio muito grande estar aqui compartilhando com vocês esses dias, compartilhando algo da parte de Deus com vocês. E hoje o nosso estudo, a nossa meditação, está em Lucas 11. O capítulo 11, ele inicia com os discípulos pedindo ao Senhor orientação de como eles deveriam orar. E ele aqui revela para a gente uma parte da oração do Pai Nosso, que é bem conhecida, né, de todos nós. Ela é uma oração clássica, então todo mundo já sabe meio que de cor. E ele dá essa orientação aos discípulos. Mas eu queria trazer um pouquinho para a gente algo diferente hoje. Nos versículos 9 e 10, o Senhor nos encoraja à prática da oração. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses dois versículos. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. E o Senhor nos motiva a entender que nós precisamos ter essa prática diariamente nas nossas vidas. Porque a oração, ela move não só a nossa vida física, mas toda uma atmosfera. E isso é extraordinário, porque ele fala para a gente pedir e a gente buscar. E quando a gente pede, a gente busca, essa porta ela é aberta. E eu fiquei pensando assim, Senhor, é só pedir? Primeira coisa que a gente pensa assim, é só pedir. É só pedir. Porque o teu Pai te ouve. Mas eu preciso ter essa prática entranhada dentro de mim. Eu preciso entender a importância dela no meu dia a dia, para minha família. O que aquilo muda? A oração, ela muda todo o ambiente de uma casa. Com situações que a gente já passou, principalmente, às vezes, infelizmente, quando a gente passa por uma enfermidade no âmbito familiar, é quando a gente mais busca o Senhor, é quando a gente mais ora junto por aquele familiar. E é incrível o poder que a oração tem de conforto, de entendimento, de clareza naquele ambiente, das pessoas entenderem que o Senhor opera milagres, sim, porque Ele opera. Mas quando a gente ora e a gente está junto de mão dada, a gente consegue compreender como isso é forte, como isso faz a diferença, como isso tem poder para realmente para salvar, para curar, para libertar. Quando a gente procura orar em nome de Cristo, orar em nome do Senhor, isso nos coloca numa posição de autoridade, de entender que um posicionamento nosso, uma declaração da palavra do Senhor em oração, como isso pode mudar todo um quadro. O Senhor deixa claro, pede. Ele está ali disponível para a gente só precisa pedir. Mas não é uma troca. A gente precisa entender isso, porque então eu pedir e eu ganho o que eu quero, como uma criança que pede às vezes para a mãe, eu quero esse presente, e a mãe vai lá e compra, e é assim? Não. Nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que supre as nossas necessidades, até aquelas que a gente nem acha, nem pensa que precisa, Ele supre. Mas nós temos um Pai cuidador, que nós pedimos e Ele faz. Mas não faz conforme a gente quer, Ele faz ainda melhor, porque Ele entende e Ele sabe do nosso amanhã. Então Ele faz de forma que a gente possa colher esses frutos no amanhã. Esse Pai cuidador que simplesmente nos pede para nos posicionarmos em oração, pedir a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E isso gera no coração dele
uma alegria tão grande. Eu fico, às vezes, tentando imaginar como que o Senhor, lá de cima, fica olhando os teus filhos aqui, às vezes tão pirracentos, querendo, às vezes, coisas que a gente acha que a gente precisa, mas que às vezes são tão fúteis. E ele deve olhar para a gente e falar assim: minha filha, você só precisa disso agora. Eu penso no amanhã. Eu sei o que você realmente precisa amanhã. Como é importante a gente ter essa prática no nosso dia a dia, né? Porque a própria palavra do Senhor, ela nos afirma: pede ao Senhor, busca ao Senhor. Mas não é pedir simplesmente conforme a minha vontade, Senhor, mas conforme a tua vontade, porque nós entendemos que a vontade do Senhor ela é perfeita. As portas se abrem sim, mas é a porta perfeita que o Senhor separou para você. E como isso é tremendo, porque o Senhor chama pessoas valentes, o Senhor chama pessoas posicionadas a terem essa prática diária, a entenderem que com fé você ora e o Senhor ouve a tua oração, como Ele se alegra de um coração quebrantado, de um coração que entende que a prática da oração todos os dias, ele muda quadro, muda situações, muda histórias. E eu gostaria muito também de compartilhar com vocês o versículo 21 e 22, porque ele mostra a importância dessa oração. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O Senhor nos mostra que nós precisamos ser valentes, nós precisamos nos posicionar, sermos posicionados nele, sermos entendedores do quanto a prática da oração diária ela fortalece a nossa casa, ela fortalece a nossa família, ela nos protege de todo mal. Nós precisamos criar essa prática diária de orar ao Senhor, pedir a Ele e entender que buscando cada dia mais no Senhor, as portas certas serão abertas. Nós entenderemos que o Senhor fará o melhor para nós e para nossa família sempre. E nós estaremos protegidos nele sempre. Que possamos terminar essa semana entendendo que fomos chamados para ser valentes, para sermos posicionados no Senhor, entendendo que a prática da oração, ela muda histórias, ela muda quadro, ela muda situações, ela transforma vidas. Então, em nome de Jesus, que vocês possam terminar essa semana entendendo que vocês foram chamados para ser valentes no Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos.